O esforço nunca vencerá o talento, mas talento sem o esforço nunca conquistará nada. Quem aqui nunca se esforçou para ser bom naquilo que ama? Em um esporte, em um jogo ou nos estudos? Todos nós temos algo que nos dedicamos de corpo e alma, buscando ser nossa melhor versão. Nós nos esforçamos e com o tempo colhemos o fruto de nosso trabalho duro. Mas em algum momento dessa jornada encontramos um gênio, um talento que aprende segundo o que levamos dias, semanas ou até meses para aprender. E de repente ele é melhor que você, sem esforço, sem suor, apenas talento. Isso abala, faz você duvidar do valor do seu próprio esforço. Será que se eu continuar me esforçando, algum dia eu vou conseguir acompanhar alguém assim? Talentos assim são raros, mas quando aparecem, eles abalam o mundo. Poucos sobrevivem à presença de um verdadeiro gênio. Poucos conseguem ascender aos céus junto deles. Essas pessoas excepcionais desafiam o sistema, questionam as regras e parecem estar em outro nível. Mas, se elas são tão especiais, por que o mundo continua o mesmo? E a resposta é simples: ambição. Somente aqueles que possuem verdadeira ambição conseguem romper limites, transformar o impossível em realidades e escrever seu nome na eternidade. O talento sem ambição é como uma estrela cadente. Brilha intensamente por um instante, mas logo desaparece no vazio. Dito isso, hoje analisaremos Nagi Seishiro, o gênio inútil preso à sua zona de conforto. Antes do futebol, Nagi Seishiro era um estudante comum, extremamente preguiçoso. Sua rotina era repetitiva e entediante. Desconectado das pessoas e do mundo à sua volta, Nagi não buscava ser o melhor aluno e nem desejava reconhecimento social. Ele simplesmente existia, vivendo cada dia como se estivesse num piloto automático. Era comum vê-lo dormindo nas aulas ou perdendo tempo com videogames. A verdade é que Nagi não se esforçava para nada. Sua rotina era um tédio contínuo, e ele nem sequer se importava com isso. O preguiçoso estava afundado em sua zona de conforto, preso a uma vida vazia, mas segura. Já Mikagirel era o oposto, popular, bonito e estudioso. Sempre teve tudo o que quis. Nada jamais lhe faltou. Filho de um grande empresário, Rel já estava destinado a se tornar o sucessor do pai. Um garoto privilegiado e cercado de recursos, pessoas e muitas oportunidades. Mesmo assim, nunca se sentiu realmente satisfeito. Rel queria algo que o dinheiro não podia comprar. Desejava encontrar um tesouro que fosse só seu, algo único, especial, que desse sentido à sua existência. Quando contou aos pais sobre o desejo de se tornar um jogador de futebol, ouviu uma resposta direta: já é tarde demais para você se tornar o melhor. Seu futuro já está garantido como meu sucessor. Então, apenas desista do futebol. Mas Rel nunca quis esse futuro. Ele não buscava caminhos fáceis, nem queria viver uma vida de expectativas alheias. O que ele desejava era algo verdadeiramente seu. E então, um dia comum, os dois mundos se encontraram. O gênio preguiçoso e sem motivação e o garoto cuja ambição superava seu próprio talento. Quando esses dois mundos se colidiram, o impacto foi imediato. Não foi só metaforicamente, mas também fisicamente. Rel derrubou o celular de Nagi e, em um reflexo surpreendente, saltou e fez um domínio perfeito com o pé. Impressionado, Rel instantaneamente fica curioso e animado. Rel o convida para jogar futebol. Nagi, por sua vez, responde que acha futebol um saco e só queria uma vida tranquila sem esforço. Mesmo assim, pede um trocado, consciente da riqueza de Rel. A partir desse momento, nasce uma amizade improvável, um vínculo diferente, capaz de despertar uma fagulha que mudaria tudo na vida desses dois jovens. Após aquele encontro, Nagi e Rel passaram a jogar futebol juntos. Nagi, com sua genialidade natural, fazia qualquer jogada complexa parecer fácil, mesmo sem nunca ter treinado antes. Tudo era instintivo para ele. Enquanto isso, Rel, determinado e estratégico, atuava como guia, entregava passes precisos, guiava jogadas e criava oportunidades para o talento bruto de Nagi brilhar ainda mais. Era como se ele fosse um espelho, refletindo a luz de Nagi. Assim nasceu uma dupla imbatível, que logo receberia um convite para participar do Blue Lock, um projeto extremo criado para reunir os maiores talentos brutos do Japão e forjar a partir deles o atacante supremo. E é aqui que começa a complexidade da dupla, Nagi Seishiro e Rel Mikage. Para entender melhor esses personagens, vale observar o significado de seus nomes.
Seishiro Nagi. Nagi, calmaria, mar tranquilo ou ausência de vento. Representa o mar em seu estado mais pacífico, sem ondas, sem movimento, apenas silêncio. Reflete perfeitamente Nagi, alguém calmo, passivo, que evita esforço e vive um estado de conforto constante. Seishiro é formado por 3 ideogramas. Sei, verdade, sinceridade. Representa a honestidade de Nagi. Ele sempre fala o que pensa, mesmo que pareça rude ou desinteressado. Shi, guerreiro ou samurai, reflete seu potencial de luta, mesmo sem propósito claro ainda. E Ro, jovem rapaz, indica que ele ainda está em processo de crescimento e descoberta. A síntese fica jovem guerreiro sincero, ou rapaz honesto com espírito de luta. A interpretação mais simbólica completa de Nagi Seishiro pode ser lida como o jovem sincero que vive em calmaria, ou de forma mais poética, um guerreiro adormecido no mar calmo. E é exatamente isso que representa o gênio adormecido, sufocado pela falta de ambição e confortável demais para se mover. Agora aquele que descobriu o gênio que tem um significado diferente de Nagi. Mikage-rel. Vamos começar com Mikage. Migo, prefixo honorífico, transmite respeito, nobreza ou algo sagrado. Destaca sua origem em família rica e poderosa. Agora Kage, sombra ou reflexo. Representa como Rel vive como reflexo das expectativas do pai e muitas vezes como sombra do talento de Nagi, guiando e moldando seus movimentos. Nós podemos interpretar como nobre sombra ou reflexo da nobreza. Rel é o herdeiro criado com tudo, mas sufocado pelas expectativas externas, tanto como filho quanto como parceiro de Nagi. Agora, Rel. Vamos começar com Ré. Som claro, brilho puro ou refinamento de beleza e elegância, que também significa rei. E Ro, que também tem o significado próximo rei. A interpretação fica rei radiante ou rei brilhante, um nome carregado de ambição, orgulho e desejo de liderança. Há uma ironia nesse nome. Ele quer brilhar, mas vive cercado por talentos como Nagi, que facilmente ofuscam seu brilho. Mikage-rel pode ser lido como a nobre sombra que sonha em brilhar como um rei. Mesmo com nomes tão simbólicos e personalidades complementares, algo inevitável estava prestes a acontecer. Por mais perfeita que parecesse a relação entre Rel e Nagi, escondia uma verdade incômoda. Não era uma parceria de iguais, era uma dependência emocional. Rel era o coração, Nagi era o corpo. Rel guiava, Nagi executava. Dentro do Blue Lock, esse tipo de relação não sobrevive. A individualidade deles é colocada à prova. A genialidade sozinha não basta. O talento que não se desafia se perde. E é neste cenário brutal que Nagi se vê pela primeira vez, sem Rel ao seu lado, e à frente dele surge um novo obstáculo. Yoichi Zagi, o garoto comum, sem talento aparente, mas com uma visão de jogo monstruosa e desejo ardente de vencer. E é aqui que o gênio preguiçoso começa a acordar. Time Z versus Time V, a partida que mudaria tudo para o gênio. A partida começa com Rel fazendo um passe preciso para Nagi, que já demonstra seu controle de bola absurdo, uma habilidade que o destacava de todos os jogadores em campo. Com naturalidade, Nagi dribla os adversários e finaliza com precisão o gol. O jogo continua, e mais 2 gols acontecem, um novamente de Nagi e outro de Zantetsu. O time Z começa a ficar visivelmente abalado. O talento de Nagi, guiado pelas jogadas de Rel, parecia inalcançável. Era frustrante ver alguém que mal se esforçava a fazer tão pouco caso deles. Zagi também em campo começa a pensar em como parar aquele gênio. A pressão cresce e a confiança da equipe já estava abalada, mas então o time Z consegue marcar um gol. Um momento que reacende a moral do time. Tudo graças a Meguro Bachira, o egoísta que deu o primeiro passo para mudar o rumo da partida. A energia muda e os jogadores voltam a acreditar. Podemos virar esse jogo. O jogo segue, e mais uma vez o time Z se vê sufocado pelos adversários. A bola cai nos pés de Kunigami e avança em direção à área adversária. Zagi, observando de longe, grita: "Ei, Kunigami! Para se tornar um herói, você tem que se superar aqui e agora!"
Kunigami, muito motivado, consegue chutar a bola de muito longe do seu alcance normal. E Izagi começa a entender o jogo de uma forma mais profunda. Seus instintos e percepção estão mais aguçados. Com um gol a mais, o time Z decide que precisam marcar El de perto, tentando cortar as raízes das jogadas. Do outro lado, Nagi observa tudo com estranheza. Ele não entende por que Izagi e o time Z continuam insistindo, mesmo atrás no placar e sem ter talento como o dele. Em um momento de arrogância honesta, ele se aproxima de Izagi e pergunta: por que vocês continuam jogando? Se eu fosse tão ruim assim no futebol quanto vocês, eu já teria desistido. Izagi com firmeza responde: cala a boca e joga, gênio! Consegue um ritmo acelerado e Aguri provoca, dizendo que Nagi não é nada sem Rel, enquanto Haichi zomba de Rel, afirmando que ele é apenas um puxa-saco que depende de um gênio para parecer bom. Rel perde a cabeça, avança contra Haichi e recebe um cartão amarelo. Nagi e Rel, sem o outro, pareciam não ser nada. Então percebe que até Rel fica irritado quando sente medo de perder seu sonho. E então, algo muda. Nagi decide tomar a iniciativa sozinho. Ele pede o passe e avança. O gênio começa a jogar por conta própria. Seus companheiros de time o seguem, criando espaço e novas opções. Nagi executa um drible incrível, se infiltra na defesa adversária e marca um gol espetacular bem na frente da grande área. Naquele momento, Nagi redescobre algo que havia perdido há muito tempo: a sensação de curiosidade. O monstro finalmente acordou para o jogo. Seishiro Nagi, o gênio, está em campo. Após toda essa intensidade, a partida é finalizada com um gol de Izagi, que evoluiu o suficiente para superar o gênio naquela partida. Izagi recupera a bola em um contra-ataque, conduz o jogo com seus companheiros usando cada habilidade individual para marcar seu próprio gol. À frente do gol, Nagi tenta impedir a finalização, mas com a assistência de Bachira e seu raciocínio lógico, Izagi encontra o caminho perfeito para seu chute direto para o gol, transformando o time Z nos vencedores da partida. E assim, pela primeira vez, o gênio prova o sabor da derrota, a frustração de se esforçar e não conquistar nada em troca. Nagi diz: então isso é a derrota, Rel. Ela é uma droga. A primeira seleção do bloco chega ao fim, marcando o início de uma nova fase para todos os jogadores. A segunda seleção. Essa etapa é dividida em 5 fases. A primeira é simples: fazer gols, o prato de entrada que prepara os jogadores para o verdadeiro desafio na segunda fase. A competição se intensifica. Agora os jogadores devem formar times de 3. Vencer uma partida dá o direito de roubar um jogador do time adversário. Essa fase só termina quando o time completo de 5 jogadores é formado. Se perder, só resta uma última chance. Um duelo decisivo de 2 contra 2. E é nesse cenário que Nagi e Rel decidem jogar juntos novamente. Mas algo mudou em Nagi. Ele quer que Izagi se junte ao time também. Izagi, no entanto, recusa. Já havia formado um time com Bachira. Frustrado com a derrota anterior, Nagi sente que há algo em Izagi que revela um novo horizonte no futebol e dentro dele mesmo. Então, Nagi toma a decisão difícil: Rel, eu vou jogar com Izagi. Rel protesta: Nagi, você não pode me abandonar aqui sozinho. Mas Nagi responde com firmeza e honestidade: Rel, eu quero entender por que perdemos. Esse cara, ele conseguiu enxergar além de nós. Ele me mostrou uma nova face do futebol. Eu sei que nós dois somos bons, talvez até os melhores, mas essa frustração, eu preciso entender o que significa ela. Então, eu vou subir sem você, mas eu te espero lá em cima, Rel. Pela primeira vez, o gênio não segue a vontade de outra pessoa. Pela primeira vez, ele escolhe por si mesmo. E é assim que Nagi começa a se mover. Ato 5. Os primeiros passos de um egoísta. Quando Nagi decide se juntar a Izagi, Bachira não perde tempo e pergunta: por que você está abandonando Rel? Você tem coração frio? Nagi responde com calma, mas firmeza: escolhi esse caminho porque é mais tentador ouvir o meu próprio ego, e isso me incendeia por dentro. Agora Izagi, Bachira e Nagi formam um trio com um único objetivo: serem os melhores. Segundo lugar não existe para esses egoístas. A primeira partida deles é contra Itoshirin, Tokimitsu e Yoryu, um time que passou pela primeira fase e se juntou para concluir a segunda fase. Logo no começo, Izagi e Nagi perdem Bachira para Rin.
derrotados por jogadores mais fortes. Sem Bátira, Izag sente que não consegue fazer nada sozinho. Nagi, por sua vez, percebe que também não sabe o que fazer sem que Izag e Urel lhe digam. Ele é inútil sem instruções. Izag entra em desespero. Ele sabe que se perder de novo pode ser o seu fim. Nagi se irrita e corta o seu lamento. Ei, babaca, se recomponha. O que eu vou fazer se você ficar aí se lamentando? Nesse momento, Nagi percebe que não é só Urel que teme perder o sonho. Izag também sente o mesmo. Então Izag rebate. Você também não é grande coisa sem Urel por perto. Se eu perder, vai ser o fim pra mim. Então não jogue suas expectativas em cima de mim. Para mim, já chega disso. Se você não quiser jogar comigo, pode voltar correndo pro Urel. Tanto eu quanto você não conseguimos jogar sozinhos. E isso é um saco. Então vamos mudar isso. Eu vou provar que consigo jogar sem o Bátira. Nagi responde com um leve sorriso. Vamos provar que esses dois inúteis aqui podem ganhar sozinhos. Eles se encontram com Naruhaya e Barou, que haviam formado um time, mas caíram em derrota. Ferido no orgulho, Naruhaya desafia Izag para uma partida. Izag aceita sem hesitar, não apenas por sobrevivência, mas porque sabia que ali havia uma chance de evoluir. A partida começa, Naruhaya contra Izag e Nagi contra Barou. 4 egoístas em campo, cada um tentando ser o protagonista da sua própria história. Barou, com seu orgulho inabalável, não aceitava nada além de ser o rei. Izag e Naruhaya travavam uma batalha silenciosa. Quem seria capaz de superar sua própria mediocridade primeiro? E havia Nagi. Diante de Barou, ele descobriu uma nova sensação, a de encarar alguém que vivia pelo próprio ego com uma intensidade avassaladora. Era sua primeira verdadeira batalha contra um rei. A cada jogada, não era apenas a bola que se movia, mas o coração do gênio que, pouco a pouco, começava a despertar. No fim, o resultado se decide por Izag. Ele compreende que é menor e aceita reconhecer suas próprias limitações. E é exatamente isso que lhe dá forças para evoluir aqui e agora. Enquanto isso, Nagi se vê refletido naquele campo. O que acreditou que nada tinha valor começava a amadurecer, graças ao impacto de Izag em sua vida. Vitória para Izag e Nagi. Derrotados, Barou e Naruhaya. Barou é escolhido para seguir em frente, enquanto Naruhaya é deixado para trás, engolido pelo peso da frustração, com o ego despedaçado e os sonhos esmagados diante de seus olhos. E ao ver a dor do derrotado, uma dúvida ecoa dentro de Nagi. Se eu fosse eu, se eu tivesse perdido, será que eu também ficaria assim? Será que eu choraria igual ele? Seguimos em frente com os 3 novos egoístas, que já não são mais as mesmas pessoas do início do projeto. Depois de uma partida tão difícil, os garotos aproveitam o momento de descanso, mas acabam se encontrando com Urel e Kunigami, ambos irritados por terem sido deixados para trás. Eles querem uma revanche, principalmente Urel ainda não conseguiu engolir o fato de Nagi estar amadurecendo e se esforçando mais ao lado. Para Urel, essa partida é muito mais do que um passo em direção ao seu sonho. É a chance de provar que Izag não é nada e que Nagi cometeu um erro ao escolhê-lo. Assim se forma o duelo Urel, Kunigami e Shigiri contra Barou, Nagi e Izag. O jogo começa com jogadas girando em torno de Barou, porém sua recusa em passar a bola complica o time. Kunigami se compromete a marcar o rei, deixando Nagi e Izag livres, mas sob vigilância de Urel e Shigiri. Para vencer, eles precisam jogar como uma equipe, exatamente como o adversário está fazendo, mas Barou insiste sem um único protagonista, e o time sofre o primeiro gol. Essa partida, no entanto, vai muito além da sobrevivência no Blue Lock. Para Nagi e Urel, é o rompimento de uma relação sufocante, a nobre sombra que sonhava em brilhar como um rei, contra o gênio adormecido em um mar calmo. Cansado de Barou, Izag toma a iniciativa. Já deu, Nagi, a partir de agora, não vamos mais trocar pra ele, esse jogo é nosso. O jogo realmente começa a mudar. Izag passa a abrir caminhos, transformando Barou em nada mais do que uma distração. Aos poucos, Nagi e Izag dominam a partida. Do outro lado, Urel observa furioso. Izag desperta em Nagi uma chama que ele nunca conseguiu acender. Kunigami e Shigiri também se impressionam ao ver Izag forçar Nagi a evoluir.
e derrubando o rei com as próprias mãos. Pela primeira vez, Nagi não depende de instruções. Ele tem alguém que desafia a ultrapassar seus limites, alguém que o incendeia de verdade. No fim da partida, Barou já não é mais o rei. É apenas uma peça usada para a vitória de Izagi. Antes que o apito final soe, Reo e Shigiri tentam uma última jogada para selar o jogo. Reo dribla, engana Izagi e faz um passe certeiro para Shigiri. Porém, Izagi já previa isso. Nagi corre para interceptar o passe. Reo, surpreso, pensa: não pode ser. Isso estava nos planos dele. Se o Nagi errar, eles vão perder. Izagi, você é louco. Bate ecoando no campo, até cair nos pés do destronado. Então Izagi chama: vamos, perna de pau. Mas Barou, no instante em que deveria passar, se revolta contra o destino. Ele não aceita ser mais um coadjuvante, não aceita viver à sombra. Ele é o rei. Num avanço brutal, traça sozinho o caminho até o gol, devorando todos à sua frente. Ele marca o último gol da partida. Todos ficam surpresos. Mesmo assim, a vitória é de Izagi e Nagi. Eles avançam para a próxima fase, escolhendo Shigiri como companheiro. Antes de Nagi tenta conversar com Reo, mas ele está frustrado. Reo insiste, implorando para que Nagi escolha ele ao invés de Izagi. Mas Nagi, pela primeira vez, fala com firmeza contra Reo. Foi graças a você que eu cheguei até aqui, Reo, mas agora acabou. Reo, desesperado, força uma decisão. E Nagi, com coragem, rompe o elo de dependência que o prendia. Você é um saco, Reo, eu tô subindo sem você. Fica aí sozinho, eu tô seguindo meu ego e não tô nem aí mais pra você. Eu não estou mais te esperando. Palavras duras. Essas palavras são duras, mas necessárias. Porque às vezes, para se libertar, é preciso largar tudo que segurava você antes. Deus, Reo me cague. A sensação de ser abandonado perturba Reo, mas no fundo, ele sabe, isso precisava acontecer. Só assim, ele e Nagi poderiam seguir em frente e se tornarem mais fortes. Foi ele quem lhe estendeu a mão e apresentou o futebol. Mas agora, o gênio abandona aquele que o despertou. E isso não é crueldade, é inevitável. Nagi, que antes vivia adormecido em uma rotina fácil e sem riscos, encontrou no campo um chamado maior. O gênio preguiçoso que antes se contentava em não se mover, agora corre em direção a desafios intensos. Essa mudança é simplesmente fascinante. Talvez você não tenha percebido, mas aquele garoto apático começou a se mover. Provou o gosto amargo da frustração, experimentou o prazer da vitória, conheceu os sonhos alheios, viu de perto a chama das ambições humanas e entendeu que apenas o talento não basta. Sem um propósito, o talento não passa de um fardo vazio, um dom sem direção, sem sentido, esperando ser esmagado até desaparecer. Talento ou esforço? Qual dos dois realmente importa mais? O esforço é o que molda, fortalece, faz crescer, mas também sempre haverá aquele que, com talento, parecem avançar sem precisar tentar. E ainda assim, mesmo o maior dos gênios pode ser superado por alguém que se dedicou mais. Talento abre portas, mas esforço é o que decide até onde você vai. Se você nasceu talentoso, isso não é desculpa para ser preguiçoso. Pelo contrário, é um chamado para se esforçar ainda mais, pois só o esforço dá sentido ao talento. Sem esforço, até a maior genialidade se perde no vazio. Essa é a mensagem que Seishiro Nagi deixa para nós. Não deixem que o talento defina vocês. Vocês mesmos o valor do próprio talento e esforço. Porque só quem luta consegue escrever sua marca no mundo. Então, levantem-se, guerreiros nascidos em tempos de calmaria. É hora de queimar, lutar e desafiar o impossível, pois apenas assim o talento encontra seu verdadeiro destino. Olá pessoal, eu gostaria de ter falado mais sobre o Nagi, mas enquanto escrevi esse roteiro, eu percebi que não conseguia colocar tudo em um único vídeo. Então, fiquem atentos, porque em breve trarei mais análises sobre ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe o like e se inscrevam no canal.